No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime de calúnia contra o presidente Lula. Essa decisão do ministro é referente a um pedido da Polícia Federal. A gente vai com os nossos comentaristas para a gente falar sobre a abertura desse inquérito. Então, ela está no nosso site, é isso? É, exatamente. Jovempan.com.br, o Moraes abriu esse inquérito contra Flávio Bolsonaro, que, na verdade, o senador Flávio Bolsonaro fez uma postagem do presidente Lula, aliado ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com a seguinte mensagem: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aí vem, então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal abrindo um inquérito dessa fala de Flávio Bolsonaro, trazendo muitos crimes que seriam, entre aspas, apoiados pelo Foro de São Paulo, que tem a participação de vários elementos da esquerda no mundo todo, e aliando toda essa imagem ao presidente da República, que vai concorrer mais uma vez às eleições agora em 2026, se é o que isso de fato permanecerá até o momento em que as chapas serão apresentadas. Vamos então conversar com os nossos comentaristas para falar um pouquinho sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nelsinho Kobayashi, há espaço para esse tipo de inquérito agora e por uma decisão de um ministro da Corte? Olha, Cine, de um ministro da Corte porque o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado por ser senador, né? E o pedido foi feito pela Polícia Federal, então está no trâmite correto aí em relação às competências. Mas, no mérito, não deveria existir. Deveria ter sido arquivado esse pedido. Por quê? Porque o crime de calúnia, que é o que estão imputando ao Flávio Bolsonaro, ele pressupõe uma narrativa de um fato descrito, bem delimitado. Então, não basta dizer ou apontar uma imagem do presidente Lula com Maduro e jogar palavras como tráfico de drogas, como os crimes que o ditador venezuelano cometeu, somente no gênero. Tem que ter uma narrativa de data, quando, contra quem, de que forma. Esse é um crime de calúnia, isso está em todos os livros de direito penal que você pegar para ler. É assim que a justiça brasileira enfrenta o crime de calúnia em todas as suas instâncias, desde de uma vara criminal a um tribunal. É assim que funciona, e o ministro Alexandre de Moraes deveria saber disso. Então, parece que há um rigor excessivo contra o Flávio Bolsonaro em relação à abertura desse inquérito. Não só em relação a ele, mas como em qualquer pessoa da família Bolsonaro. A gente viu isso acontecendo com o pai dele em todos os outros casos que foram arquivados. Das joias, da vacina, da baleia, tudo aquilo que só serviu para fazer prova, dar mandado de busca e apreensão para rechear o outro processo que era o da trama golpista. Enfim, a gente vê isso acontecendo com o Jair Bolsonaro e agora, aparentemente, contra o filho, o Flávio Bolsonaro. Um rigor excessivo na aplicação da lei contra tudo que diz a doutrina de direito penal e a jurisprudência do Brasil. Agora, Lucas Merreiro, eu estava até conversando com o Evandro Cine agora, que estava compartilhando comigo esse caso. Quem abriu esse inquérito partiu da Polícia Federal, da PF, não partiu dos ministros, certo? Então, como que você vê essa abertura de inquérito, levando em consideração por quem fez a abertura do inquérito? Na verdade, para que haja a investigação pelo crime de calúnia, primeiro tem que haver uma representação, né? Então a própria vítima tem que representar, a PF não pode abrir isso de ofício, mas foi ela que escolheu, né, levar isso adiante, levar para o ministro Alexandre de Moraes decidir, que decidiu, por sua vez, pela abertura do inquérito. Mas vejam só que curioso, né? Eu não vi aqui, eu tô aqui na minha tela com o tweet do Flávio Bolsonaro para eu poder dissecar, para a gente poder entender exatamente o que aconteceu aqui. Eu não vi em nenhum momento, como o Nelson bem colocou pra gente, onde que o Flávio Bolsonaro atribuiu um fato, um crime específico praticado pelo presidente Lula. Isso não acontece aqui. Na verdade, são críticas políticas, são críticas de cunho político. Isso não pode mais ser feito no Brasil. Esse é o nível da deterioração da nossa democracia. Vejam só, o Flávio diz o seguinte:
é o fim do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, a gente sabe que é uma organização de lideranças de vários países que se identificam com a esquerda, certo? Tráfico internacional de drogas e armas. De fato, o Nicolás Maduro, por exemplo, que era o ditador da Venezuela, fazia parte do Foro de São Paulo, era um traficante internacional de drogas e armas. Isso não sou eu dizendo, é o próprio governo americano que disse e demonstrou isso, né? Lavagem de dinheiro. Realmente, né, esses partidos lavam dinheiro, inclusive, né, de suas operações ilícitas e tal. Suporte a terroristas e ditaduras. De fato, o presidente Lula, ele dá o seu suporte, ele dá o seu apoio a ditadores. Ele trouxe o ditador Nicolás Maduro aqui no Brasil, trouxe, inclusive, ditadores do Irã já no Brasil. Isso não é segredo, é uma crítica política. E aí ele fala em eleições fraudadas. Alguém tem alguma dúvida de que as eleições na Venezuela, por exemplo, foram fraudadas? Eleições essas que, inclusive, foram apoiadas pelo PT. O PT nunca criticou, aliás, pelo contrário, sempre elogiou as eleições na Venezuela como uma demonstração de democracia, sendo que a comunidade internacional inteira não tem dúvidas, eles são unânimes no sentido de que aquelas eleições foram fraudadas. Então, tudo que o Flávio Bolsonaro disse aqui, além de ser opinião, está pautada na verdade. Então, para que instaurar um inquérito em relação a isso? Isso demonstra que o judiciário está disposto a executar 2 pesos e 2 medidas nas eleições de 2026. Muito triste para a democracia brasileira. Nelson Kobayashi, o que a Polícia Federal diz ao fazer essa representação é que o Flávio Bolsonaro está imputando ao Lula esses crimes. Há uma imputação, uma indicação direta de que Lula seria o responsável por eles, como tráfico internacional de drogas e outras situações? Não, os crimes estão ali, os conceitos dos crimes estão jogados ali nessa publicação com uma imagem. Isso não é uma imputação falsa de crime. Imputar falsamente um crime é dizer que fulano de tal, em tal dia, em tal hora, cometeu tal ato que se configura crime. Uma pessoa chegar para o outro e falar que o terceiro, o Beltrano, é um ladrão, não é calúnia. Isso pode ser, se for, uma difamação, mas não é calúnia. Calúnia pressupõe a imputação falsa de crime. É por isso que os petistas chamam o Bolsonaro de genocida e não respondem por calúnia, porque não tem uma imputação sobre algo em específico para a prática de um crime. Então, assim, no mérito, do ponto de vista da técnica jurídica, da configuração ou não, tipificação ou não do crime de calúnia, não tem. Isso, mas claramente não tem. Chama atenção porque é que o PGR, que seria um fiscal da lei, não vai contra isso, não se opõe à instauração desse inquérito, né? O Procurador-Geral da República deveria fazer esse filtro importante antes de uma abertura de um inquérito como esse.